Fala, meus queridos! Bem-vindos à aula do Nono Militar, aula de Matemática 5. Para quem não me conhece, eu sou o André, professor de Matemática, e o gato tá atrapalhando. É assim que dá aula, é assim que dá aula. E nessa aula, a gente vai ver o assunto 6, relação de Stewart. E do que vai falar a relação de Stewart? É bem legal porque ela é dada num triângulo qualquer e numa seviana qualquer. Então, a relação de Stewart está aí ligado a sevianas, a matéria de sevianas. Bom, vamos para a nossa situação. Então, foi me dado aqui um triângulo qualquer, triângulo ABC, certo? E temos a seviana AD. Lembrando o que é seviana? É um segmento de reta que parte de um vértice do triângulo e vai até o meio do lado da reta oposta. Beleza? Então, o lado oposto a esse vértice é o segmento de reta BC. Então, a seviana vai do A até o D. Certo? O grande lance está em, primeiramente, vamos nomear tudo. Bom, lado A é esta medida toda aqui, então vou chamar de Azinho. Beleza? Ponto C, então aqui Czinho e aqui Bzinho. Beleza? Como eu tenho esta seviana e ela tem um destaque na minha fórmula, na minha relação de Stewart, ou teorema de Stewart também, eu vou chamar aqui esse meu AD, o segmento de reta AD, vou chamar de X. Tá? Aqui. E as projeções que foram formadas por causa da seviana, vou chamar de M e aqui de N. Ah, vale ressaltar, é claro, que o valor do A, pelo amor de Deus, trivial, né? É M mais N. A beleza do teorema de Stewart é que esse triângulo não é nenhum triângulo de caso particular. O que significa ser um triângulo de caso particular? Não é nenhum triângulo conhecido como equilátero, ou seja, possuir todos os lados iguais. Não é um triângulo isósceles. É um triângulo qualquer. Pode ser um equilátero? Pode ser isósceles? Pode ser o escaleno? Pode ser qualquer triângulo. Beleza? Então, a beleza da nossa relação, do nosso teorema, está nisso. É um cara qualquer e a gente consegue estabelecer uma relação bem interessante num cara qualquer. Tá? Que relação é essa? A relação de Stewart diz que se eu tenho um lado aqui, a seviana, tá para baixo. Essa aqui é minha reta apoio. É o lado onde a seviana está terminando. Então, ele vai ficar para baixo, é a nossa referência. Tá? De um lado da seviana, eu tenho o ladinho do triângulo, o lado C. O lado C ao quadrado, o teorema diz que o lado C ao quadrado, vezes a projeção oposta, então aqui é a projeção dele mesmo, vezes a projeção do outro lado, C vezes N, mais o ladinho B ao quadrado, vezes a projeção oposta, ou seja, M, é igual a seviana ao quadrado, então aqui é igual a seviana ao quadrado, vezes a minha reta onde ela está terminando. Então a seviana vai até o ponto D e o ponto D termina aqui no lado A. Então é vezes esse lado, mais, agora que é interessante também, esse lado aqui, como eu falei, A é M mais N, ele vai ser multiplicado a cada projeção. Então aqui vai ser A vezes M vezes N. Esse é o teorema de Stewart. Esse é o teorema de Stewart. É o lado do triângulo ao quadrado vezes a projeção oposta mais o outro lado do triângulo vezes ao quadrado vezes a projeção oposta. Isso tudo é igual a seviana ao quadrado vezes a reta de apoio mais a reta de apoio vezes as projeções. Bom, tranquilo então. Então ela é fácil, né? É bem simples de gravar, né? É um lado ao quadrado vezes a projeção do outro ladinho mais o outro lado B vezes a projeção, é só cruzar, igual a seviana ao quadrado vezes o lado de base, lado apoio, mais a medida do lado apoio vezes
os seus segmentos, né? Onde foi dividido pela Ceviana, tá bom? É bem tranquila, ela é feia a fórmula, mas ela é bem tranquila de gravar. Só que é interessante que a gente não grave a fórmula e sim entenda como ela foi formada, como ela foi deduzida. Bom, como é um curso militar, vamos deduzir a fórmula. Primeira coisa que eu preciso fazer é chegar aqui na minha Ceviana e dar 2 ângulos para esse cara. Aqui eu vou chamar de alfa e aqui eu vou chamar de beta. E para demonstrar, né, esses 2 triângulos que eu tenho aí, eu vou usar aqui, na minha demonstração, vou usar lei dos cossenos. Lei dos cossenos. Por que eu posso usar a lei dos cossenos aqui para demonstrar? E é interessante que a gente use para ver como é que é formado o teorema. Porque a gente já aprendeu a lei dos cossenos na outra matemática. Então, vamos aplicar a teoria dos cossenos aí. De que formas a gente vai aplicar essa lei dos cossenos? Bom, aqui na primeira parte, né, chamar aqui de I, a gente vai aplicar a lei dos cossenos em relação aos lados, beleza? Em função dos ângulos, ou seja, se eu digo em função dos ângulos, eu digo que depende dos ângulos, certo? Então os cossenos vão ser do beta e do alfa. Se os cossenos vão ser do beta e do alfa, então os lados que vão ficar isolados são os ladinhos do triângulo de fora, tá? Então primeiro aqui o lado C. Triângulo C com lado C, lado M e lado X, com esse ângulo beta aqui, o triângulo ABD. Então vou ter aí que C ao quadrado, certo? É igual, lei dos cossenos, o quadrado, a soma dos quadrados dos outros ladinhos, então x ao quadrado mais m quadrado, beleza? Menos 2 vezes o produto deles, xm, vezes o cosseno entre eles. Qual é o cosseno entre eles dois? É o beta. Então, vezes o cosseno de beta. Certo? E vamos aplicar a mesma fórmula também para o outro triângulo aqui. B ao quadrado igual a soma dos quadrados dos outros lados, x ao quadrado também, mas agora dessa vez é o n quadrado, menos 2 vezes o produto entre eles, xn, né? Deixa eu botar em cima, então aqui é xn, vezes agora o cosseno entre eles, que é o alfa, cosseno de alfa. Agora vem uma parada interessante da gente usar, que é o seguinte, ó. Vamos relembrar aqui uma situação. Vamos relembrar aqui no cantinho. A gente sabe que o beta mais o alfa, né? Beta mais o alfa é igual a 180 graus. Beleza? Consequência disso, se eu tenho cosseno de beta, ele é igual ao menos cosseno de alfa. Esta relação aqui é uma verdade, por consequência deles serem suplementares. Beleza? A gente tem uma tabelinha disso. Isso é uma maneira de escrever. Uma outra forma de escrever, que também é legal, é essa daqui. Que o cosseno de beta é igual ao cosseno de 180 menos beta também. Então a gente vai ter aqui o uso desta relação, que o cosseno de beta é igual a menos cosseno de alfa. Bom, se cosseno de beta é igual a menos cosseno de alfa, então eu vou trocar esse cosseno de alfa aqui por menos cosseno de beta por menos cosseno de alfa. Então vai ficar assim, menos cosseno de alfa. Beleza? Eu vou fazer esta troca aqui. Porque aqui, na verdade, é a mesma coisa que cosseno de beta, então eu troquei por menos cosseno de alfa. Por que é interessante que eu faça isso? A gente já vai ver já já, tá? Mais um algebrismo que eu preciso fazer. Olha só.
Como esses dois caras aqui estão perto, bem pertinho de serem anulados, porque eu estou multiplicando alguém negativo por outra cara negativa. Então vai dar positivo. E aqui embaixo é negativo já, eu vou poder cortar eles quando eu for somar. Entretanto, o x está multiplicando com m em cima. Embaixo o x está multiplicando com n. Esses caras aqui precisam ter o mesmo fator. Ora, o que falta multiplicar aqui em cima para chegar no cara de baixo? Falta multiplicar um n em cima. Então a gente vai aí usar o algebrismozinho, multiplicar toda a equação de cima por n, que é o contrário do cara que está aqui. Bom, se a gente multiplicou n em cima, vai multiplicar n embaixo. Então aqui vai multiplicar por n. Beleza? Então vamos fazer uma consequência disso daqui, desse algebrismo que a gente fez agora, tá? Então vai ficar desse jeito. N está multiplicando todo mundo, então a gente vai multiplicar todo mundo aqui na segunda parte. Vou fazer uma consequênciazinha aqui. 2i, multiplicando ali a equação de cima, vai ficar c ao quadrado vezes n. Então, c ao quadrado, n, igual x ao quadrado, n. X ao quadrado, n. Mais m quadrado, n. Agora aqui, hein? Menos, multiplicando com menos, vai ficar positivo. Mais 2xmn. 2xmn, n, fazer uma multiplicaçãozinha aqui, vezes cosseno de alfa. Por que eu estou fazendo cosseno de alfa aqui? Positivo, normal, e não estou colocando negativo, porque eu já resolvi aqui o probleminha do sinal. Beleza? Foi assim que ficou a equação de cima. Fazendo a equação de baixo agora, vai ficar a mesma coisa, só que com m. Então aqui vai ser b ao quadrado vezes m igual x ao quadrado m mais, aqui vai trocar só, hein? n quadrado m menos, tá vendo aqui que já era positivo? Então, aqui continua sendo positivo e o cara da frente é negativo. Então, permanece negativo. 2x, olha que bacana, xm vezes m. Cosseno alfa. Por que eu fiz essa bodega toda aqui? Ora, para chegar neste ponto, eu somar as duas equações. Quando eu for somar as duas equações, a minha consequência é essa. C ao quadrado vezes n mais b ao quadrado n. Está chegando. A gente está chegando bem pertinho. Repete igual. X ao quadrado n, x ao quadrado n. Aqui é n. Agora, 2xmn eu vou cortar. Porque eles são simétricos, então eles se anulam, vão para zero. E faltou aqui também, para somar, o m quadrado n e o n quadrado m. Faltou só esses caras aqui para somar. Mais, então, né, m quadrado n mais n quadrado n. n quadrado n. Cuidado, pessoal, para não confundir os m's e n's. É normal isso aqui acontecer, tá? N, M, M, N, N, M. Beleza? O que está dando vontade aqui de fazer? Lógico que onde a gente deve mexer é nessa parte de cá, né? Porque essa aqui já está bonitinha, tá tranquila. Então, a gente tem que mexer nesse pedaço. O que está dando vontade de fazer? Poxa, eu tenho várias parcelas aí. E eu tenho fatores em comum em várias delas. Ou seja, eu tenho esse cara aqui, x ao quadrado vezes n, mais x ao quadrado vezes m. Eu posso colocar em evidência. Primeiro cara que eu vou colocar em evidência. Então aqui eu vou repetir. C ao quadrado n mais b ao quadrado n igual. Colocando o x em evidência, coloquei ele para fora aqui, matéria aí antiga, do ano passado. Sobrou quem dentro? N mais m. Beleza? Mais... Esse aqui, tem um monte de gente repetindo também nessa soma. Dá vontade de botar em evidência. Quem que eu vou botar em evidência? Preste atenção. Aqui eu não tenho m quadrado n e aqui eu não tenho n quadrado m. Então significa que eu tenho o parzinho mn uma vez e um cara sobrando multiplicando.
a mesma coisa. Só que nesse cara aqui eu tenho um m a mais. E nesse cara aqui eu tenho um n que está multiplicando aí sobrando. Então o parzinho mn todo eu vou botar para fora. Beleza? Então aqui vai ficar m vezes n. Beleza? Que eu botei para fora em evidência, que multiplicou quem sobrou. Se eu botei um de cada para fora, então sobrou um de cada para dentro. Então sobrou aqui, nesse sobrou o m, mais, repete o sinal, e nesse sobrou o n. Por que é interessante eu fazer isso aqui? Ora, a gente já não sabe quem é m mais n, eu não falei que ia ser importante? Esse cara aqui, ele é o meu a, né? A gente sabe que ele vai dar a nos dois casos. Então, já que ele é a, vamos escrever tudo, né? Então vai ser c ao quadrado vezes n mais b ao quadrado vezes m igual x ao quadrado vezes a. Vezes a mais m vezes n vezes a de novo. Olha só a nossa fórmula, a única diferença aqui é a ordem dos fatores, que vocês sabem que não altera o produto. Então, está aí demonstrado a nossa fórmula, nosso teorema de Stewart. Bem bacana, bonito, demonstração aí facinha com a matéria do assunto passado para vocês. Bom, agora que a gente entendeu como é construída a relação, o teorema aí de Stewart, né, só um pouquinho como a gente deduz ela, e da mesma forma que a gente foi progressivamente aprendendo os tipos de sevianas que a gente tem no triângulo, quando a gente estava lá no 8º ano, a gente vai fazer a mesma coisa agora. Ou seja, aprendemos a relação, o teorema para uma seviana qualquer. Agora a gente vai começar a ver aí alguns casos famosos. Da mesma forma que a gente viu seviana comum, mediana comum. A gente vai fazer agora. Então a gente vai aplicar o teorema de Stewart, né, quando tem uma mediana. O que acontece quando tem a mediana? Num triângulo qualquer, ABC, né, dos vértices A, B e C, Czão aqui, Czinho, Czão, esta medida aqui e esta medida aqui, MN, eles são iguais. Ou seja, a mediana é a seviana, que divide o lado, a reta apoio, em duas partes iguais. Então, aqui é metade do A, o A ainda é isso tudo, então aqui é A sobre 2 e A sobre 2. Está escrito aqui. Beleza? O que acontece se eu substituir isso aqui direto na fórmula do Stewart? Bom, se eu substituir e já reduzindo ela, vai acontecer o seguinte, eu vou acabar chegando nessa situação do c ao quadrado sobre 2 mais b ao quadrado sobre 2. Eu não vou demonstrar porque senão a aula vai ficar muito longa e não vai ficar interessante. Aqui vai ficar x ao quadrado mais a ao quadrado sobre 4. A ao quadrado sobre 4. A. Vai ficar dessa forma. Daqui, para a gente determinar o valor da nossa mediana, é só isolar. Então está aqui agora, isolado, cada situação de medianas, beleza? A primeira aqui foi a principal. A primeira era o nosso x, não é? Se eu isolar o x, fizer todas as continhas, jogar todo mundo para lá, daria muito trabalho. Não é relevante fazer agora. Eu vou chegar nesta conclusão, que a mediana em relação ao lado A é detida por essa fórmula, ou x, mediana no lado A ou x. No caso aqui, como x é o desenho, vale a mesma coisa. Bom, é igual a raiz quadrada de 2 vezes o c, né, o ladinho que não está a mediana, mais 2 vezes o b ao quadrado, que o outro lado que também não está, menos o lado onde a mediana termina ao quadrado. A mediana termina aqui no A, né? Então, esse cara fica ao quadrado e ele fica negativo. Toda essa raiz dividido por 2, tá? Sempre vai acontecer assim. Bom, mas e se a mediana estiver sobre o lado C, né? Se ela partir aqui do vértice C até o lado Czinho, como é que ela vai ficar? Vai ficar desse jeito. A mediana, o valor dela em relação ao lado C, mesma coisa, raiz quadrada em cima. Agora, como é referente ao lado C, vai ser o lado A que não está a mediana, né? Eu mudei a perspectiva. O lado A que não está a mediana vai ficar 2A ao quadrado, mais 2B ao quadrado, que é o outro lado onde não está, menos, aí sim,
onde termina a mediana, terminaria, nesse caso aqui, terminou no A, mas aqui está terminando no C. C ao quadrado dividido por 2, beleza? O lado que termina a mediana sempre fica negativo. E por último, de maneira análoga, temos o B também. A mediana em direção ao B é raiz quadrada de 2 vezes A ao quadrado, mais 2C ao quadrado, menos B ao quadrado, tudo sobre 2, beleza? Mas, como é que vai ficar essa situação assim? Vou ficar gravando um monte de fórmula e tal. É interessante que você entenda as fórmulas. Entenda como funciona a fórmula de Stewart. Ela é fácil de gravar, é fácil. Mas a demonstração também é. Caso esqueçam, demonstrem. Na dúvida, sempre demonstrem. Tá? E a gente tem toda essa variabilidade aqui de fórmulas, e vão aparecer mais, para poder dar ferramentas para vocês na hora de fazer as suas provas. Tá bom? Vamos para um exemplo. Então, no nosso exemplo aí, a gente tem a seguinte situação. Um triângulo, tá? Com os lados 3, 5. Preciso determinar a minha seviana x. Só que essa seviana x, ó, que tipo de seviana é? Uma mediana, porque ela está dividindo a reta apoio em duas partes iguais. Então, é uma mediana. E essas partes valem 3 e 3. Se elas valem 3 e 3, toda ela vale 6. Beleza? Então, 3, 3, ela total vale 6. Bom, vamos aplicar então a fórmula de mediana aí do Stewart. A gente pode aplicar o teorema de Stewart direto, aquele que a gente aprendeu na primeira parte, que a gente demonstrou, ou a gente pode aplicar a forma reduzida. Vai dar o mesmo resultado. Mesma coisa. Bom, vamos aplicar a forma reduzida porque é mais prática. Vamos aplicar aqui. O que consiste a fórmula? Para determinar o x, uma incógnita, eu preciso pegar o quê? A raiz quadrada, certo? A raiz quadrada de quem? A raiz quadrada de 2 vezes um lado onde não está debruçada, né, onde não está terminando a minha seviana. Se minha seviana está terminando aqui no lado 6, que é o ladinho A, né? Então esse cara aqui vai ser 2 vezes ele ao quadrado. Então 2 vezes 3 ao quadrado. Mais, mesma coisa com o outro lado. 2 vezes 5 ao quadrado. Agora sim, menos este ladinho onde ela está sendo apoiada, 6 ao quadrado. Beleza? É o único cara que fica negativo. Raiz disso tudo, certo? Dividido por 2. Como é que vai ficar essa brincadeira aí? Tranquilo, né? A raiz quadrada, novamente. 2 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 2 vezes 9, 18. Mais 5 ao quadrado, 25. Vezes 2, 50. Menos 6 vezes 6, 36. Tudo isso sobre 2. Certo? Sem nenhum problema. Agora é só somar isso tudo aí, né? Então, raiz quadrada de 50 menos 36, 14. 14 mais 18, 32. 32 dividido por 2. Ora, 32, isso aqui não é a mesma coisa que 16 vezes 2? Então aqui vai ser raiz quadrada de 16 vezes 2, dividido por 2. Né? Tá vendo só? Abrir aqui. E propriedade de raízes. Se eu tenho raiz quadrada de um produto, vai ser raiz do primeiro cara e raiz do segundo. Raiz de 16 é 4. Raiz de 2 vai ficar ali mesmo que não dá pra gente fazer. Então vai ficar 4 raiz de 2 dividido por 2. Fazendo a divisão, eu vou ter, portanto, o quê? X igual a, aqui fazendo o corte, né? Aqui sobra 2. Então, formalmente, x é igual a 2 raiz de 2. Beleza? Fácil, fácil. Mais fácil que isso, não tem. Tá aí o exemplozinho, tranquilo, aplicação da fórmula. Funcionaria, chegaria no mesmo resultado se fosse aí a aplicação direta do teorema do Stewart. E quando a gente estava lá no 8º ano, na sequência, aprendemos a seviana bissetriz, né?
O que é uma bissetriz? Bissetriz é a seviana, é o segmento de reta ou reta que corta o ângulo, né, que ela passa ali naquele vérticezinho em duas partes iguais, tá? Então, a gente vai usar esse conceito de bissetriz e vamos usar o que a gente aprendeu nos capítulos passados aí de teorema de bissetrizes internas e externas. Então, a gente vai misturar as duas matérias e vamos aplicá-las agora. Pode assustar um pouquinho, não tem problema, mas ela é bem tranquila de se resolver e entender. Ok? Bom, vamos lá. Bissetriz interna. Vamos começar com a bissetriz interna igual a gente fez da última vez lá nas outras matérias. Bom, temos aí um triângulo qualquer, né? Um triângulo ABC. Czão, né? Um triângulo ABC. E eu tenho aqui no segmento de reta AD, né? Aqui é um D, aqui no ponto D, eu tenho o valor de x, que é a minha bissetriz, né? Porque ele dividiu aqui o vértice A, o ângulo do vértice A, em duas partes iguais, em dois ângulos iguais. Então, este camarada, ele é uma bissetriz. Só que ela é interna, ela está na área de dentro do triângulo. Então, por isso que caracteriza o nome dela de bissetriz interna. Como que a gente acha o valor dela? E por que ela é interessante? Ela é interessante porque, olha só a fórmula. Ela fala de x, né, para determinar o valor da bissetriz, quanto que ela mede, em função de quê? 2 vezes a raiz quadrada de A vezes C vezes P. Quem é P? P é o semiperímetro. Galera, só para reforçar, semiperímetro é a soma dos 3 lados do triângulo divididos por 2, tá? Isso aqui é semiperímetro. Não esqueçam, não confundam. O P que a gente está usando agora nas fórmulas é resultado disso daqui. Então, para calcular lá, tem que saber isso aqui antes. Beleza? Voltando aqui, então, eu tenho aqui 2 vezes raiz quadrada de A vezes C vezes P, vezes semiperímetro menos A, né? O P é semiperímetro, dividido por A mais C. Então, A mais C é igual ao valor da bissetriz. Percebam que eu não fiz uso nem do M, nem do N. Igual na mediana, eu não precisei saber quanto que é o valor das projeções aqui. Então é tranquilo, é de boa essa. Tá bom? Então, continuando, eu vou determinar aqui a minha fórmula com A mais C. O valor desse cara, total, mais esse cara daqui. Beleza? Aí eu tenho o valor da bissetriz. E as outras fórmulas que eu tenho, que elas são todas análogas. O que significam? Segue o mesmo padrão, só que, dependendo da perspectiva do meu triângulo, eu vou mudar. Tá bom? Eu vou mudar a relação, dependendo de como tiver o meu desenho. Tá? Então, aqui, bissetriz de B, né? Se a bissetriz agora estivesse passando por aqui. Beleza? A bissetriz de B vale 2 raiz de A vezes C, ó, você vê que eu não estou usando B mais, né? A vezes C vezes P vezes P menos B, ou seja, semiperímetro menos o B, e tudo dividido pelo AC de novo. E se eu quiser descobrir a bissetriz do C, né? Partindo daqui até aqui, dividindo esse ângulo aqui em dois iguais, eu vou fazer o mesmo esquema da fórmula, 2 vezes raiz, agora A vezes B vezes P. Tá vendo aqui? B vezes P vezes P menos C, ou seja, semiperímetro menos C, dividido, agora a diferença, hein? Sobre B, A mais B. Tá vendo isso aqui? Esse cara, o cara que estiver aqui em cima é o mesmo que vai estar aqui. O cara que está multiplicando também vem para cá somando. É o mesmo cara sempre. Beleza? E essa parte de bissetrizes, ela é bem legal, porque como eu falei anteriormente, ela não depende de M e de N. Então, é uma situação que você só precisa dos lados do triângulo. É só isso que vocês precisam. E isso é muito bacana e é muito interessante. Olha só, continuando aqui, na bissetriz externa, vai funcionar bem parecido. Tá? Vamos fazer o uso aí do semiperímetro. Não podem esquecer quanto que é o semiperímetro, como a gente calcula ele. E eu tenho a bissetriz externa. Percebam que a minha bissetriz externa, a construção dela é um pouco diferente. Como a gente já sabe, a seviana não precisa estar necessariamente dentro do triângulo. Como você já deve ter visto em outras aulas, outros professores aí já falaram, que a seviana ela tem que partir de um
na reta de apoio, ou seja, na reta em que o ladinho do triângulo, no caso aqui o A, está contido. Beleza? Ele está dentro ali. Então tem essa reta aqui, onde tem o A, o segmento de reta A, que a seviana AD passa. Ela toca ali. Beleza? Tranquilo. Bom, então o triângulo é esse. ABC, está aqui. Prolonguei esse ladinho C e a partir desse vértice, esse prolongamento, foi gerado um ângulo lá de fora. Traçando a bissetriz do ângulo que apareceu do lado de fora, eu tenho esta nova construção. E esta aqui é a nossa bissetriz externa em relação à base A, que é o nosso X. Tá? Percebam que o N e o M, eles estão um pouco diferentes aí, não estão? Aqui, ó, o N está dentro daqui do M. Então, ó, a relação é diferente, muda aqui. O A mais o N é igual ao M. Certo? Então, isso aqui vai estar diferente de em qualquer outro lugar. Aqui, M mais N era o A. Aqui é diferente. Beleza? Não podem confundir essas situações. Bom, todas elas tendo base nos seus próprios teoremas de bissetriz interna e externa que a gente já aprendeu, misturados, como eu falei, ao teorema de Stewart, a gente consegue chegar isolando tudo, dá muita conta, dá muito trabalho, não vale a pena demonstrar, mas a gente consegue chegar nessas relações aqui. A relação principal é essa aqui, eu sempre destaco a relação principal para vocês, né? Que para a gente determinar a bissetriz externa é 2 vezes raiz quadrada, parecido com a primeira, né? De B vezes C. Então, se eu quero a bissetriz externa de A, então os outros dois lados que sobraram vão ser os lados que eu vou usar aqui. Isso é muito bacana e é muito fácil de gravar. Acredito que seja até mais fácil de gravar do que essa, por incrível que pareça. Bom, então é 2 vezes a raiz quadrada dos lados que sobraram, multiplicados, vezes, olha o Pzinho de semiperímetro de novo aqui, P menos B vezes P menos C. Então, semiperímetro menos um lado, vezes o semiperímetro menos o outro. Tudo isso dividido pela norma, pelo módulo de B menos C. Então, dos ladinhos que sobraram. O que é isso daqui? Vocês sabem que módulo, valor absoluto, eu quero saber somente o número que está ali dentro, a medida. Não quero saber do sinal, ou seja, eu vou considerar ele somente positivo, o valor absoluto dele, tá bom? Então, por exemplo, se fosse aqui, B fosse 4 e C fosse 5, seria 4 menos 5, que daria menos 1. Só que, por estar em módulo, ele não ficaria menos 1, ficaria mais 1. Não podem esquecer isso, tá? Trivial. Bom, e aqui eu tenho as fórmulas análogas a ela. Olha só, se eu quero achar a bissetriz externa de B, a única coisa que vai mudar é que na hora de multiplicar aqui e usar os outros ladinhos, na hora de substituir, eu vou usar os lados que eu não estou usando. Se eu estou aqui querendo saber bissetriz do lado B, então, na hora de multiplicar, vou usar o A e o C. P menos A vezes P menos C, e aqui A menos C em módulo. Mesma coisa se eu quiser achar a bissetriz em C. Tá bom? Então, elas funcionam dessa forma aí. Para finalizar, a gente vai ver aí agora a última seviana interessante, que é a altura. A altura também é bem bacana, porque assim como as bissetrizes e a mediana, acontece uma parada bem legal, que olha só. Aqui no nosso triângulo, a seviana AD, certo? Faz 90 graus com BC, né? O segmento AD, que eu chamei aqui de X, faz 90 graus com AC. Então, eu posso dizer que AD, né, ela é ortogonal a BC, ou perpendicular. E o símbolo é esse daqui, cara. É esse daqui, beleza? É um tracinho com uma miniatura, né, de um ângulo de 90 graus, tá? Do que acontece aí entre as retas. Então, AD é ortogonal a BC e BC é ortogonal a AD. Ou seja, entre eles tem 90 graus. Então, por definição, esta seviana aqui é uma altura. O que acontece? Esse M e N, eles vão ser irrelevantes. Eu não preciso saber qual é o valor das projeções ortogonais, igual no relações métricas do triângulo retângulo. Eu não preciso saber quanto que vale ele para determinar a altura, tá? Eu posso chegar nesta relação aqui pela relação de Stewart, igual a gente está vendo aí
desde o início da aula, tá? Existem outras relações, como a gente já sabe, que eu falei aqui com vocês, das relações métricas do triângulo retângulo. Mas é sempre bom ter mais relações aí na matemática. Como é que funciona essa fórmula? É bem bacana, porque aqui, esta seviana x, que está fazendo o papel de altura, então aqui, esse x é um h, mas é uma altura de quem? Aqui, ó, altura do segmento BC, né, que é o ladinho A. Então, esse daqui é a altura referente ao A. Se ele é ortogonal ao A, então a altura em relação a ele, beleza? Então, a altura em relação ao A vai dar por essa fórmula aqui, 2 vezes raiz quadrada, esse radical grandão aqui, de semiperímetro. Vocês lembram que é o semiperímetro? Semiperímetro vezes P menos A, vezes P menos B, vezes P menos C, dividido por A. Então, para calcular a altura relativa à medida do lado A, é 2 vezes esta fórmula aqui, dividido pela base do meu camarada aqui, que eu estou tendo a minha altura, beleza? A base da altura, onde a altura está chegando, ela tá acabando nesse ponto aqui, então vai ser o meu lado de referência do triângulo, como eu já havia dito no início da aula também, beleza? Isso daqui funciona de maneira análoga para os outros lados. Se eu quiser descobrir a altura relativa aos outros lados, eu faço a mesma coisa. Por exemplo, aqui eu quero achar a altura do B. Para achar a altura do B, a parte de cima da fórmula é toda igual, assim como para o C. 2 vezes raiz de P vezes P menos A, P menos B, P menos C. Só que dessa vez dividido por B. E aqui na altura do C, mesma coisa em cima, dividido por C. Mas o que acontece com essa parte de cima? É uma parada bem bacana, que é isso daqui, ó. Fórmula de Heron, né? Heron, tem várias maneiras de falar. Fórmula de Heron ou radical de Heron. Também funciona. Também aparece em algumas literaturas aí como radical de Heron. O que é o radical de Heron? Já que a gente acabou de mencionar ele está aqui, ó. Está aqui tanto nessa fórmula quanto nas outras alturas. A fórmula de Heron é a área do triângulo, de um triângulo qualquer. Bacana é esse, é um triângulo qualquer que você só precisa saber os lados dele e você consegue determinar a área. É o seguinte, radical de P vezes P menos A, P menos B, P menos C. Então, esse cara daqui, a gente consegue descobrir a área de qualquer triângulo. Não faz parte do conteúdo, pelo menos não diretamente, mas ele faz parte indiretamente. A mesma fórmula de Heron, ela está dentro da fórmula de altura aí. É o dobro dividido pelo lado. Dobro dividido pelo lado, o dobro da área dividido pelo lado. Beleza? Muito fácil e bem bacana essa parte aí de áreas. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Espero poder ver vocês de novo. Tá aí junto, trabalhando a matemática, nossa querida, linda matemática, essa novela que nunca acaba. Estudem bem, façam os exercícios que eu fiz aqui. A gente trabalhou demonstração aí. Tentem fazer a demonstração por vocês, usando todas as técnicas. Pausem o vídeo, voltem várias vezes. Bota aí para eu falar devagar, beleza? Mas treinem. Vocês precisam praticar matemática e exercício, tá bom? Um beijo a todos. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right